Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta terça-feira pela manhã. E olha que o torcedor vascaíno está ansioso, porque faltam 2 dias para o Vasco voltar a jogar. E essa ansiedade é natural, até porque o Vasco vinha aí de uma maratona de 3 jogos por semana. E com essa questão da data FIFA, o Vasco teve tempo de sobra para que o técnico Fernando Diniz pudesse treinar a equipe visando esse confronto contra o São Paulo. Só que hoje eu estava preparado para falar sobre esse jogo. Também iria dar umas pinceladas aí sobre uma entrevista que o ex-técnico do Vasco, Maurício Barbieri, concedeu ao Charla Podcast. E foi uma entrevista muito esclarecedora que deixa claro o quanto, às vezes, a gente imagina que um treinador leva a culpa por tudo e nem tudo o que acontece no meio do futebol o torcedor fica sabendo. Só que ontem, logo no início da nossa tradicional live de segunda-feira, eu, Flávio Dias, Emerson Rocha e Cerdeira, debatendo os assuntos do Vasco, um pouquinho antes da gente entrar no ar, o Vasco anunciou o nome do seu novo executivo, Ademar Lopes. O Vasco, que até então tinha aí muita especulação em cima do nome do Freeland do Avaí, aqui do meu estado. Aliás, no último sábado, a notícia era a seguinte. A notícia era a seguinte, melhor falando, que depois do jogo do Avaí, o Freeland ia anunciar sua saída rumo ao Vasco. E não foi o que aconteceu. Outro nome citado foi o Bruno Costa, que saiu do Fortaleza. Num determinado momento, na noite da última sexta-feira, Mário Branco, esse executivo com expressão mundial, elogiado por Mourinho e tudo mais, parecia que era um cara que poderia fechar. Foi feita a proposta e ontem mesmo foi negado. Outro nome que foi especulado aí foi do irmão dele, o Américo Branco. Não tanta visibilidade igual o irmão, mas também um cara do ramo. E ontem o Vasco acabou anunciando o Ademar Lopes sem especulação. O Vasco foi lá, negociou e fechou. E aí, meus amigos, vai aquela confusão que sempre tem na torcida do Vasco entre quem apoia a diretoria e entre quem não apoia a diretoria. Porque quem não apoia a diretoria se apega que ele é o cara que faliu o Bordeaux, o cara que conseguiu colocar o Bordeaux aí no pior momento da sua história. Só que quem quer ver aquela história do copo meio cheio e o copo meio vazio, quem quer assistir isso aí com a questão do copo cheio, é ver que ele, num primeiro momento, o maior tempo que ele presta de serviço no futebol nem é na função de executivo, é na função de scout e de coordenador de scout. E assim ele acaba trabalhando no Porto, que todo mundo sabe que o futebol português é a porta de entrada do futebol europeu. Há alguns anos é assim. Portugal tem scouts espalhados pelo mundo inteiro e conseguem garimpar jogadores baratos que acabam performando nas suas equipes e depois disso são vendidos aí para mercados maiores na Europa. E me parece que nesse momento, por isso que eu coloquei esse título hoje aí no Acorda Vascaíno, que é pensar fora da caixinha. Porque essa função de executivo, ela acaba causando, dentro do meio do futebol, uma confusão muito grande. Por exemplo, o Vasco inaugurou, na passagem do seu último executivo, que foi o executivo burocrático. Como assim, Jean, o executivo burocrático? Sim, o executivo burocrático. Porque o Marcelo Santana, ao deixar o Vasco, na sua nota, ele acaba deixando claro ali que ele era apenas da parte burocrática. O que fechava contrato, o que passava valores, o que não era o responsável por escolher jogadores, por mapear jogadores. Então, quando essa figura surge lá atrás, no futebol brasileiro, a primeira coisa que se tem em mente é o cara que vai buscar esse jogador no mercado, mapear, negociar, enfim, diminuir a margem de erro. Já o Marcelo Santana me parece que não tinha culpa de nada, porque não era ele que escolhia os nomes. Também ficou cômodo para ele, diante de tantos erros, na hora de sair, falar que ele não tinha nada a ver com isso.
E esse mercado no Brasil, ele é um mercado que ele está muito restrito. Ontem mesmo, na live, eu pedi para o Flávio, para o Cerdeira e para o Emerson citarem aí 6 nomes de executivo no futebol brasileiro com tanta expressão que pudesse fazer com que qualquer clube aí do Brasil pudesse fechar os olhos e trazer um executivo e falar assim: não, esse aqui vai me resolver. A gente falou do Rodrigo Caetano, que toda hora é o que mais está em evidência, principalmente para o torcedor vascaíno, pela passagem dele, a primeira passagem dele no Vasco, que foi muito boa, a segunda já não foi tão bem. Aí a gente fala de Anderson Barros, que está no Palmeiras, mas com muito dinheiro no bolso. Fica tranquilo para exercer essa profissão. Aí a gente acaba falando no Vasco, até o Felipe Ximenes, que está num clube da Série D do Campeonato Brasileiro, como um possível executivo. No rival, passaram aí o executivo, que era o Marcos Braz, que era um executivo à moda antiga, meio falastrão, tudo mais, e tinha o Spindel, que era um cara mais, que também foi ventilado no Vasco. Agora chegou o português aí, o Boto. O Botafogo já não tem uma figura centralizada, a gente percebe que é quase que um comitê, uma comissão que decide muita coisa no Botafogo. Enfim, no futebol brasileiro, em algum momento, essa figura do executivo de futebol, ela ficou muito aberta, ela não é uma figura fechada que você pode ter clareza naquilo que ele faz. E ontem, quando o Vasco anuncia e a gente começa a procurar, e eu vejo que o Ademar Lopes tem no seu currículo essa quantidade de serviços prestados para quem chefiava scouts, eu acredito que as planilhas do Ademar Lopes em relação a jogadores que podem chegar para o Vasco é algo que o Vasco estava necessitando há um bom tempo. Porque também e aqui, eu não estou aqui para achar que o Ademar Lopes vai vir aqui e vai ressuscitar o Vasco, porque milagre ninguém faz. Mas assim, eu estou tentando trazer pontos positivos que eu parei para pensar e compartilhei até na live ontem. Será que o Mário Branco, se tivesse fechado com o Vasco, seria um cara que teria essa possibilidade de ter esses jogadores mais baratos, mapeados, ou é um cara que já está acostumado a trabalhar numa prateleira acima? Será que não teria muita dificuldade de trabalhar com o que o Vasco tem à disposição? Então, eu acho que o Vasco conseguiu, de uma tacada só, pegar um cara fora desses nomes que a gente vinha aqui no Brasil, que era um mercado muito restrito, que tem uma experiência em garimpar jogadores e o Vasco precisa muito porque a verba aqui no Vasco não é algo assim gigantesca. A gente sabe das dificuldades que o Vasco tem para conseguir dinheiro e alguém novo com vontade de trabalhar. O Flávio até trouxe a notícia ontem no News que ele tinha uma proposta aí do Inter Miami, inclusive estava negociando, mas acabou fechando com o Vasco e a gente espera que possa ser esse cara que venha trabalhar no meio do futebol do Vasco e que possa dar certo. Claro que as preocupações eu também tenho. Eu acabei de elogiar a questão dele conhecer o mercado europeu e o mercado pelo mundo todo, por ser um cara que já desenvolveu esse tipo de trabalho. Agora, o mercado interno. Muita gente pode responder, Gia, mas ele não conhece o futebol brasileiro. Ok, mas dentro do Vasco, a gente espera que tenha pessoas preparadas e gabaritadas que possam trocar essa ideia com eles, mesmo sabendo que aquilo que eles mostraram até agora, no quesito contratação, ficou muito abaixo. Eu sei disso, mas quem sabe um Léo Matos possa ajudar nesse meio do caminho. Ontem, a gente conversou sobre isso na live também, o quanto de contatos, o quanto de gente que o Léo Matos trabalha, conheceu e trabalha, enfim, fluente em vários idiomas. Eu acho que é um cara que o futebol profissional tem que chamar cada vez mais para perto para tentar trocar essa ideia aí com o Ademar Lopes e fazer esse mapeamento que o Vasco tanto precisa. E o mais importante, nessa janela agora, o Vasco precisa aí de 3, 4 jogadores titulares para chegar, pegar a camisa e jogar. Para que alguns jogadores que estejam jogando hoje de titular possam ir para o banco, para a hora que o Fernando Diniz virar a sua cabeça lá, ele ter a condição e a coragem de mexer na equipe do Vasco. Porque, infelizmente, hoje o que a gente vê é um Fernando Diniz muito reticente em usar o seu banco de reserva. Beleza, torcedor? Gostou desse Acorda de hoje? Deixe o seu comentário aí embaixo, coloca o que você achou da contratação, do nome do Ademar Lopes. Aliás, a gente nem falou ontem na live, né? Esse sobrenome Lopes aí na história do Vasco é sobrenome da mais alta prateleira, lá na ponta, lá no... Quando a gente fala de jogador, Roberto Dinamite senta lá na prateleira mais alta, enxerga todo mundo de cima. Quando a gente fala de treinador, Antônio Lopes vai lá e senta na prateleira mais alta e também olha
todo mundo de cima. Quem sabe a gente não possa ter na história do Vasco, nessa carreira de executivo, mais um Lopes olhando lá em cima, é o que a gente espera. Daqui a pouco tem Emerson Rocha ao vivo no Bom Dia Gigante, junto com o Ramone Ártico, aí, trazendo todas as notícias do São Paulo. E eu volto hoje às 5h30 no Tabela, eu, meu parceiro Sérgio Quindi, e até o Emerson está lá na escala, acho que vai aparecer lá para uma resenha com a gente também lá no Atenção Vascaínos. Abraço, galera, e uma boa semana.